Cláudia, Cláudia. Ai, Gustavo. Hoje o tema realmente é polêmico. Oh, meu Deus. Sagrado feminino. Ih, é polêmico. A gente vai ter um monte de gente escrevendo aqui pra gente. Se prepara. Oba. Por que é polêmico? Sagrado feminino a gente vê em milhares de lugares escritos, vídeos, pessoas fazendo rituais da cura do feminino. Mas tem muita gente que não entende o sagrado feminino. E tem gente que distorce os conceitos. Tem gente que abomina, tem mulheres que abominam também o masculino. Tem outras que evitam falar do masculino. E tem outras que confundem tudo. Qual é a sua visão sobre o sagrado feminino? Eu vou deixar muito, mas muito claro aqui. É a minha visão, tá bom? Se você concordar, me conta. Se você não concordar, me conta também. Mas, quando você fala de curar o sagrado feminino, a primeira coisa que eu te pergunto é: o seu sagrado masculino tá tudo ok, né? Tá tudo bem com ele, ele é o machão da história, e o seu sagrado feminino é o doente. Então, já veja aqui que a gente já dá um poder para o masculino que as mulheres não estão querendo dar, mas ela já dá. Porque o masculino não está doente, porque o masculino não adoece, é só o feminino. Mas o masculino, se a gente olhar agora aqui para o masculino e para o feminino, dentro da sexualidade, dentro de homem e mulher, quando o sagrado feminino está doente, o sagrado masculino também está doente. O sagrado masculino, ele adoece na agressividade, na forma como ele trata a mulher, na falta de compreensão. E a mulher adoece querendo lutar por coisas que não são delas, porque cada um tem o seu lugar dentro do mundo e dentro da natureza. Existe a lei hermética que diz os gêneros feminino e masculino. Enquanto a gente olhar para a sexualidade, a gente vai continuar brigando. Por quê? Porque a gente se divide. E tudo que divide perde a força. Então, você nunca vai estar 100% bem, porque se o seu sagrado masculino estiver doente, mas o seu feminino estiver bom, isso não existe. Os dois têm que estar equilibrados. É o yin e yang, é a lua e o sol. Não tem como um viver sem o outro. Você está dizendo dentro da mesma pessoa? Dentro da mesma pessoa. Porque tem muita gente que fala do sagrado feminino acreditando que ela só tem o sagrado feminino, não é? Pois é, e o masculino dentro dela? E a energia do masculino dentro dela, que também é importante. E aí a gente tem muitas pessoas polêmicas. Por exemplo, você pode ver o Bert Hellinger que fala: a mulher tem que seguir o homem. Porque dentro do gênero, escuta bem, gênero masculino e gênero feminino, e se você olhar na natureza, o gênero masculino é aquele que abre o caminho, é aquele que cuida, porque a mulher é aquela que traz o espírito para a matéria. E ela precisa ser cuidada. Então, a mulher tem que seguir o homem porque ele cuida, ele protege para que ela tenha condições de trazer o espírito para a matéria. Outra coisa que se fala muito, Adão e Eva no paraíso, certo? Que a Eva saiu da costela de Adão. Costela aqui, saiu o coração. Então, Eva é o coração, Eva é a emoção. O homem é o mental, é aquele que pensa e é outro que sente. E Deus fala muito claramente: o homem é a minha imagem e semelhança. O homem é aquilo que eu sou. E ele é mente e coração. Falamos tanto de coerência, de mente e coração, e a gente não olha para o masculino e o feminino com coerência. Então, quando você olha para o feminino de uma forma sexualizada, você acaba hierarquizando. Eu sou mulher, eu trago
o santo para a matéria, eu trago o espírito para a matéria. E aí eu sou muito melhor que ele. Mas ele me maltrata. Então você sempre, quando você fala para mim do sagrado feminino, você se coloca numa posição de vítima e de superioridade ao mesmo tempo. Eu sou superior a ele porque eu tenho a ligação com o céu. Eu sou a emoção. Eu. Mas é subjugada. Isso, mas é subjugada. Porque quando você polariza e você fala, eu, mulher, sou melhor do que você, homem, você instiga o homem a tratar você de uma forma... Quando o masculino, ele se desestabiliza, ele vai fazer o quê? Vai te tratar com agressividade, porque é a mente. E o coração? Enquanto os dois, isso a gente estuda em neurociência, e a gente já falou isso daqui tantas vezes. Enquanto a gente não tem uma coerência mente e coração, a gente não está pronto para tomar decisões na vida até. E a mesma coisa é quando você pensa no masculino e no feminino. São, segundo essa lei hermética, são gêneros. É uma polarização da mesma energia, que se completam. Elas fazem parte da mesma energia. Aqui você tem a polarização feminina e a polarização masculina. Porque uma depende da outra. Aí a mulher também fala, eu sou a terra. A mãe terra. É lindo isso, a mãe terra. Mas se você não tiver quem are a terra, ela vai ficar uma terra seca. O problema é que a gente está falando de um tema que envolve radicalismos, inúmeras confusões. Tudo que você falou agora... Pois é, tudo que você falou agora, eu tenho certeza, já tem mulher aí retorcendo o rosto, nervosa com você. Como que explica isso para alguém que jurou por anos que tá no papel e o que o certo é exatamente o contrário do que você está falando? É biológico. Você já viu na natureza? Vamos pegar um cachorro. Você pode pegar o animal que você quiser. Vamos pegar um casal de cachorro. Um cachorro e uma cachorra. Cada um sabe o seu papel. Cada um tem o seu papel dentro da natureza. A cachorra tem o mesmo papel de trazer o de cima para o de baixo. Ela materializa através da gestação. E ela está tão em coerência com ela, com o seu lado, em saber o seu papel. Você não vê, por exemplo, uma cachorra, quando tem o primeiro filhote, fala, ai, tive um filhote, está doendo. Não, ela tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, lambe todos, depois vai sair para dar uma comidinha ali, vai ali. Porque ela está tão em coerência com a natureza, ela está tão ali dentro, que ela sabe o papel dela ali. O problema é quando nós temos o nosso límbico, o mental, e o límbico ali discutindo as emoções, falando, eu estou tendo um filho, mas eu não sei se eu vou... Coloca um monte de melhor, coisa. Porque você está falando das camadas do cérebro, certo? Sim. Então, quando você está aqui no animal reptiliano, você está no seu papel. Você está no seu papel de gênero feminino. E quando você está em outro, quando você traz a sua emoção, e depois de uma certa... depois que você cresce na hierarquia biológica, você tem outros cérebros que trabalham para você, e o límbico que traz a sua emoção, você acaba colocando tanta emoção naquilo que você perde a real mãe terra, você perde a real natureza da coisa. Então, o que eu acho interessante é que assim, a mulher, principalmente, ela fica lutando por essa coisa de eu preciso curar o meu feminino, e eu vou na natureza, e eu vou lá nadar pelada no rio, que eu acho uma delícia, adoro nadar pelada no rio. Mas assim, querendo colocar de uma forma onde ela é simplesmente um gênero feminino e você tem que estar nesse lugar.
O seu corpo foi feito para isto. Agora, como você vai reagir como mulher no seu dia a dia e como você vai você vai contrabalancear esse lado masculino e o lado feminino é o outro momento, porque é uma coisa emocional. Mas que você tem os dois dentro de você. Tem. E se você tem, em algum momento, o seu feminino ferido, o seu masculino também está ferido. É aquele momento onde você se agride, onde você não confia em você. É aquele momento onde você se coloca de, ai, mas eu sou uma burra. Mas olha o feminino falando, porque o seu feminino ferido vem com agressão. E o seu feminino, o seu masculino ferido vem com agressão. E o seu feminino vai para onde? Ai, tá vendo? Eu não consigo, tudo que eu faço está errado. Você vai para o seu feminino ferido, que é a vítima. Então, assim, os dois estão dentro de você. E se você tem que curar um, você tem que curar os dois. O yin e o yang não funcionam se eles não estivessem dançando um com o outro. Você não vai ter um yang só preto e não vai ter um yin só, não vai ter uma bola só preta ou uma bola só branca. Eles se entrelaçam e eles dançam. E o olhinho vai mudando, uma hora o olhinho é branco, uma hora o olhinho é preto. Porque eles dançam um com o outro. Você acha que ficou um pouco mais claro, Gustavo? Ou para você ainda ficou confuso? Ou ainda você acha que ainda vou ser apedrejada na cruz? Acho que você vai ser apedrejado um pouco, tenho certeza. Uhum. Ainda mais porque quando a gente está falando disso, a gente não pode esquecer que as mulheres acabam levando isso também para a vida do dia a dia. E quando você fala algumas coisas, como você disse, vai ter gente questionando. Então você quer dizer que eu não posso trabalhar em tal papel dentro de uma empresa, que eu não posso ser tal coisa porque o meu papel feminino não é o mesmo do masculino. E daí isso também era uma coisa... Você tem os dois dentro de você. É isso que está... Essa é a confusão. O nosso caminho é para o uno. Deus é uno. E para ele aprender, e para ele crescer, ele nos dividiu para que a gente cresça. E agora a nossa busca é nos unir. É unir o masculino e o feminino. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Quando somos um, nós estamos de volta a Deus. Essa é a verdadeira cura, então. O problema é que a gente, enquanto tudo que se separa, você polariza, você hierarquiza, defende um dos lados e você não entra no equilíbrio. Então, o sagrado não é o feminino, o sagrado não é o masculino, o sagrado é o ser. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você quer mais sagrado do que isto? Então você não é masculino, você não é feminino, você é os dois. E os dois têm que dançar. Então, é claro que você pode trabalhar aonde você quiser. E aí você dança com o seu masculino. No momento que você vai estar lá grávida, parindo, você dança com o seu feminino, mas você é os dois. Não dá para dividir. Se você divide, você enfraquece. Tudo que se divide enfraquece. E se você divide o masculino e o feminino dentro de você, você enfraquece o seu caminho para o uno, para o inteiro, para aquilo que é verdadeiro, que é ser um. Acho que agora faz muito sentido. Então, você menos apedrejada. Mas olha, isso é um assunto que é muito importante. E a gente ainda vai falar muito sobre isso. Porque a cura não está na hierarquização. A cura está na união. E mesmo depois, que você daí traga para a sexualidade, se você tem dentro de você um feminino e um masculino harmônicos, e você se casa, você tem um companheiro, uma companheira, ou o que for, que independente do sexo, mas seja um companheiro, uma companheira, que esteja em harmonia com o seu feminino, com o seu masculino, os dois em harmonia vão formar um uno maior.
sabe? E vão se completar, porque não existe concorrência, não existe, eu sou melhor que ele. Não, porque você está de bem com você. Você está de bem com o seu feminino e o seu masculino. Você está completo. E você só pode se relacionar bem com o outro quando você está completo com você. Porque senão você exige do outro aquilo que te falta. Ou seja, mais do que qualquer ritual, danças e outras possibilidades de cura do feminino, o que mais importa é você olhar para dentro de si e compreender as duas coisas, os dois polos em você. É isso. Para mim é. E aí você está equilibrado. E aí você pode ir para onde você quiser, você pode trabalhar onde você quiser, você pode carregar o peso que você Ter quiser. o cargo que quiser em Ter o qualquer... cargo que quiser, onde quiser, porque você não está competindo para ocupar um lugar que não é seu. Você está buscando as suas ferramentas para fazer aquilo bem. É muito diferente do que você estar lá como CEO de uma empresa, uma mulher como CEO de uma empresa, ela se masculinizou. Não, você vai ser você. Você só vai usar as ferramentas que você tem com o seu masculino saudável. Mas isso não significa que você vai se masculinizar. Você só vai usar suas ferramentas porque as duas estão harmônicas. As duas estão trabalhando como uma engrenagem. E é exatamente como o yin e yang, como o sol e a noite. Como o sol e a lua, como o dia e a noite. Eles se entrelaçam. Sabe, uma hora é dia, outra hora é noite, tem aquele momento que o yin e o yang que dançam, porque aquela figurinha que a gente vê do yin e o yang, não é ela estática, ela é dançando a verdadeira. E esta dança da nossa vida é que faz toda a diferença, porque somos um. Esta é a minha visão dessa polaridade que é tão polêmica, de feminino e masculino, de pessoas doentes e saudáveis. Então, se você concorda, se você não concorda, deixa a sua opinião, vamos conversar. De repente você pode me trazer uma visão que eu também não tinha. Vamos agregar. Porque quando a gente polariza, a gente se divide. E quando a gente se divide, a gente enfraquece. Então vamos ficar junto. Vamos ficar junto e chegar em opiniões muito mais próximas. Vamos trabalhar para a gente ficar menos polarizado e mais unificado. Espero que você continue com a gente. Até o próximo e toca o sininho aqui. Ó. Beijo!